Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeirinha. Hoje vamos continuar nosso teminha sobre a nossa linha, falando direto de assédios, de obsessões, não é? Eu falei que eu vou fazer uma sequência de vídeos muito falando sobre isso, justamente porque há muito preconceito, há muito medo, há muito tabu em cima disso. Então é uma área bem rica de assunto e acervo espiritual que a gente pode ir explorando isso devagarzinho. Vamos com duvidazinhas pequenas que tem. Hoje eu trouxe mais ou menos uns 4 tópicos pequenininho, bonitinho. Vamos ver se dá pra gente falar nesse vídeo. Se não der, a gente deixa pro próximo, sem ansiedade. Primeiro vamos falando aqui sobre assediadores, né? Aqueles nossos companheirinhos fofos que sempre nos acompanham durante a nossa vida encarnatória, que são os nossos assediadores. No último vídeo nós falamos que existe as formas de assédios que acontecem, né? Assédios de encarnado para encarnado, assédio de desencarnado para desencarnado, assédio de pessoa encarnada para desencarnados e assédio de desencarnado e de desencarnado para encarnado. É o clássico, né? Que todo mundo acha que só existe esse último, de uma pessoa extrafísica assediando uma pessoa aqui no plano material. Mas, na verdade, a gente acontece ao contrário. Teve um exemplo que eu vi de um assédio que acontecia de uma pessoa daqui, encarnada, com um marido, uma mulher que tinha um marido que eu gostava muito, tá? E ela tava com muita saudade, fetiche, muita sexualidade aflorada com relação ao seu marido na época, tava com saudade, então acho que morreu cedo, não lembro da história direito. O que aconteceu foi que toda vez que ela ia dormir, ela mentalizava o maridão, pedindo para poder ele vir, para poder ficar com ela, e se encontrarem fora do corpo, se encontrarem em sonhos, para poder os dois ter suas relações sexuais, né? Que ela tinha saudade, ela sabia dessa, ela já era um pouco estudada nessa questão espiritualista, ela sabia que a vida continuava, que realmente tinha esse contato extrafísico durante a noite, durante a saída do corpo. Tem um bichinho chato aqui, vai desencarnar agora. Não foi. Mas bem, acontece que essa senhora, essa moça, ela durante esse tempo foi assediando esse homem durante o processo de desencarne dele, um momento difícil, um momento denso, e os assediadores que estavam ali perto, é claro que era eles quem vinham ao encontro dela e não o maridão, durante a forma do sono. Então basicamente ela foi usada durante seus períodos de sono, fora do corpo. E os mentores, para poderem se livrar dessa forma de assédio, né, para poder fazer com que essa moça parasse de assediar esse espírito em desencarne, para poder fazer ela seguir em frente, deram uma bloqueada em alguns chakras dela para poder ela ter alguma espécie de doença, não a única doença que ela teve, mas ela teve que ser tratada durante alguns meses. Aí ela esqueceu o marido. É uma forma inteligente, né? Muito útil de se afastar alguém. Mas é assim que acontece, tem várias formas de assédio. Primeiro que, nesse tema dos assediadores, eu não vou falar exclusivamente só dos assediadores, eu vou falar das técnicas de desobsessão e desassédio que as pessoas usam aqui. Esse é o primeiro tópico. Alguns fazem enche copo de sal com alho, já viu? Barzinho de cearense tem muito. Eu falo que meu pai era de lá, então basicamente é uma cultura bem tradicionalzinha de lá. Põe um... Gente, que tanto de mosquitinho, vocês estão vendo na câmera aí, não, né? Olha, assediadores, insetívoros. Mas os assediadores ali são pessoas que desencarnaram e não completaram o desapego do duplo etérico, ou seja, aquele corpo energético, aquela metade que se rompe do fio de prata, fica ainda impregnado, ele ainda está preso ao duplo etérico do corpo físico. Então são espíritos assediadores, são densos pra caramba, tanto que eles não atravessam paredes, tanto que eles não conseguem voar, eles não volitam, eles não fazem esse tipo de coisa, eles andam. É o que a gente mais encontra fora do corpo, são esses tipos de espíritos densos. Então você tem que abrir a porta da sua casa para poder ele entrar. E não é que ele não atravessa a porta,
Ele não atravessa o duplo etérico da porta e o duplo etérico da parede, o campo energético dessas coisas. Tudo tem um campo energético. Então, esses espíritos, eles são os assediadores mais comuns que nós conhecemos. São esses assediadores, que nós chamamos de assediadores de esquina. Eles estão na sua casa, estão aqui na minha casa, estão aqui agora. Nesse momento, é certeza, durante o momento que eu estou gravando esse vídeo, que eu estou com uma barulhada mental, esses espíritos, eles ficam rondando as casas. Então, é o momento que você vai beber uma cervejinha, ele tá junto. O momento que você tá com uma gula extra, você tá junto. Às vezes você vai, se você é um pouco médio, você pode sentir isso quando você vai tomar um banho. Vai lá um tonhozãozinho e você tomar banho. Vai durante as práticas de autoestimulação sexual. Olha que palavra bonita, gastei para não falar masturbação, hein? As práticas de autoestimulação sexual. Tá lá o seu obsessorzinho, não obsessor, o seu assediador. É muito diferente de um obsessor, que é alguém que já perdeu esse duplo etérico, que é alguém que já está mais longe das planos astrais, né? Ele já passou ali das dimensões mais densas do plano astral, está ali na segunda e na terceira dimensão, mas ele não quer ser amparado e ele quer vir te ferrar porque você já ferrou ele em alguma outra vida, ou então você está ficando com a esposa de não sei quem, vários assuntos, infinitos leques que podem gerar uma certa forma de obsessão. Esse já não tem um corpo físico, ele já é um assediador mais inteligente. Ele já realmente já sabe que desencarnou, sabe que tá ali e ele quer te lascar o ser. Esse é um obsessor, o nome já fala, uma obsessão, né? Então aí já existe um trabalho diferente para ele. Mas o assediador, que já é algo comum, ele atrai a você pela sua sintonia e a sua frequência. Então, ou seja, basicamente, essa lei de magnetismo e afinidade é aquilo que eu sempre falo. A melhor defesa contra os assediadores nesse ponto é, primeiro, caráter. Um caráter forte, uma moral elevada, uma prática de você ter uma postura boa, criativa, de você ser uma pessoa moral, você ser uma pessoa virtuosa, de você ser uma pessoa boa, cara. Praticar esse lado bom, praticar os deveres, praticar tudo aquilo que você faz porque você sabe que é o seu dever de espírito com o ser humano, você ir refletindo em cima das amarguras que as pessoas também sofrem e não ir pagando na mesma moeda. A gente já falou disso no último vídeo. Amor, sentimento de amor por todas as coisas é uma grande defesa energética, até mesmo, quem sabe, eu acho que faz muita diferença sim, contra os obsessores. Primeiro que eles não sentem essa energia. Por você não sentem. Isso gera uma proteção dentro, esse sentimento de amor, e você consegue gerar isso. Primeiro é que você está pensando em coisas grandes, né? Amor, quando você assim, que é a coisa que você mais ama na sua vida, a pessoa já começa a parar para pensar em filho, em mãe, e as coisas que mais se aproximam, né? Mas você pode gerar um sentimento de amor muito profundo por coisas simples que você ganhou na sua vida, por coisas simples que você tem na sua vida. Pelo ar que você está respirando, pelo banho quente que você tem a oportunidade de tomar, pela caminha gostosa que você tem, cobertorzinho. Olha só, tanta coisa legal que você pode gerar esse sentimento de gratidão e amor e tá esbanjando essa energia. Primeiro que a sua aura ela fica gigante. Então esse caráter moral, eles têm essa potência de elevar a sua aura. Por isso que basicamente um Cristo, um Buda, um Krishna, esses caras não tinham um assediador, né? Como que um cara desse tem um assediador? Eles não deixam brecha na aura, eles não deixam uma brecha mental, eles não deixam uma brecha ali, ó. Uma mente de um Buda, imagina, de um Siddhartha Gautama, tô falando do Buda histórico aqui. Imagina uma mente de um cara desse. Onde que um assediador ia assediar ele, hein? Ele não tinha raiva de ninguém, não tinha rancor de ninguém, não esperava nada de ninguém, não queria enfiar ideia na cabeça de ninguém. Está completamente livre. Ele tinha uma capacidade de imortalidade durante a sua existência física na matéria, uma abertura completa.
é o que caracterizava um ser iluminado, né? Esses Cristos, os Budas, seres iluminados, seres de luz, não chega a sombra, não tem, é igual o Sol. Não tem o Sol não é igual a Lua. O Sol, ele não tem as estações, ele não tem o Sol minguante, o Sol crescente. O Sol é sempre pleno, pura luz. Onde é que está a sombra do Sol? Não tem. Olha que mosquitinho bem no meu nariz, ó. Por isso que algumas tradições antigas tinham o Sol como uma espécie de divindade suprema, simbolicamente falando, justamente pela sua capacidade de não ser lado algum sombrio. Ele é perfeito e categoriza a vida, organiza o sistema solar e tal. Então, basicamente, só para deixar bem claro, assediadores acontecem com todo mundo que está encarnado nesse momento tem os seus assediadores. Esses assediadores, eles pegam sim, às vezes você já foi um, você muito possivelmente, a gente pode se tornar um inconsequentemente fora do corpo, a gente pode acontecer isso da gente durante o nosso momento que está inscrito aqui na matéria, né, para existir, a gente tem esse momento aqui, a gente já está sendo certo assediador, então é muito bom você começar a cuidar das suas energias para evitar essas formas de assédio. Cuide dos seus pensamentos, da sua mente, boas vibrações, uma categoria moral elevada e uma capacidade muito grande de amar, desenvolver sentimento de amor. Você já sentiu isso hoje? Já sentiu o sentimento de amor hoje? É interessante que você desenvolva. Sempre que você puder, você para um pouquinho, fecha o olho e vamos amar alguma coisa que eu vou amar. Ame. Realmente não tenha vergonha disso. Ainda mais na parte masculina, né? Nós homens aqui, uma dificuldade muito grande de se expressar com relação ao amor. Larga a mão de ser besta, cara. Isso não vai te fazer menos hétero, isso não vai te tornar uma pessoa gay. Você falar que eu sou assim, eu não amo. Amor é uma questão incondicional, então basicamente é ela quem expande o seu campo energético, ela que te dá um contato e te faz com que você consiga abrir muito mais a sua lucidez para a espiritualidade, ela te dá uma sintonia muito maior. Então, para limpar a aura, ficou muito claro essas boas vibrações, irradiações energéticas também, é uma das outras dicas que me deram de limpeza da aura durante o processo de obsessão, ou assédio, né? Essas práticas nós já fizemos ela com a questão da irradiação, você expandir a sua energia como se estivesse se iluminando e aberto uma luz mesmo, você se irradia, você é como se fosse uma pequena estrela, né? Um pequeno sol, irradia essa energia. Você vai limpando os miasmas assim, vai limpando as suas energias, mas como a maioria das pessoas, elas não têm um conteúdo espiritualista, elas não estudam, elas não entendem muito o que é um chakra, elas não vão se limpar. Então, se você já tem um conteúdo, se você já lê sobre isso, se você já tem uma certa sensibilidade, se você é médium, você deve fazer isso, porque para vocês que estudam, para nós que estudamos, o mentor não dá colherzinha de chá de ficar vindo limpar a sua aura. É uma coisa que acontece por causa da sua responsabilidade com o conhecimento. Então, limpar a sua aura, saber se auto-dar um passe, não ficar dependendo de centro espírita, de centro esotérico, de centro de umbanda, para poder ficar limpo na aura. Então, a culpa não é porque o centro espírita está fechado que você está sofrendo assédio, é porque você abaixou a sua guarda. Então, o primeiro tópico é esse, assediadores e a limpeza. O segundo tópico é um mito que a maioria das pessoas tem dúvida e que me perguntam bastante também, que é sobre bocejos. Primeiro que bocejo, ele pode ser sim uma questão de cansaço, mas eu vi muito mito falando que bocejos poderiam ser, sua energia está sendo vampirizada, a sua energia estaria sendo drenada, que teriam espíritos acoplados ali, próximo ao seu chakra plexo solar, aqui no peito, drenando a sua energia, a sua irradiação, para poder absorverem ela, né, do jeito que eles bem entenderem, mas também é um grande mito. Primeiro que bocejos, para quem já trabalhou em centros espíritas com processo de desobsessão, vai entender o que eu estou falando. Eu nunca trabalhei em centro espírita não, mas
eu faço o processo de desobsessão durante o sono. Ou seja, saídas extracorpóreas, a gente faz alguns lá. E durante as minhas práticas, antes de sair do corpo, acontecem comigo sim. Primeiro, que é uma das primeiras características de médium sensitivo e de médium que tem uma capacidade mais aberta, é bocejos acompanhados de lacrimejamento de um único olho, às vezes de 2 olhos, ou também arrepios, vem acompanhando essas 3 características. Isso acontece na sua aura o quê? Ali dentro da linha da acupuntura tem vários meridianos de energias que percorrem o seu corpo inteiro. E esses meridianos, quando você boceja, eles esticam expandindo certa energia. Eles destravam, eles soltam essas energias. O bocejo, ele também é uma forma ali da onde os mentores que estão fazendo um trabalho de desobsessão, eles pegam essa energia e muito dela sai pela sua boca, onde sai uma forma de ectoplasma gasoso da sua boca. Esse ectoplasma, esses mentores captam ele no plano espiritual e utilizam essa matéria para fazer as desobsessões dele das maneiras com que eles acham melhores. Então é muito comum sim, quando você está fazendo um processo de desobsessão, você bocejar pra caramba. Você vai começar a lacrimejar, vai te dar uma fome depois de um processo de desobsessão, que você vai chegar em casa e você vai querer comer meio mundo, por causa que você perdeu uma certa forma de energia. Então vai te dar fome, seu corpo vai querer reequilibrar isso. O bocejo, ele existe para dar uma reharmonizada no seu campo energético. Acontece sim também, é claro, de o bocejo ser uma forma de vampirização, mas aí você tem que estar pensando, tá bem ligado nisso. A sua aura está aberta, você boceja, e o que tá vindo? E o que tá vindo de sentimento? Um sentimento ruim, de acompanhado, uma coisa assim, esse já tem que ficar ligado que pode ser sim uma forma de vampirização. Como eu digo, não existe um padrão para esse tipo de coisa, mas a maioria das vezes, pessoas que estão em missas começam a bocejar, pessoas que estão em processo de meditação começam a bocejar, que estão fazendo uma caminhada relaxante começam a ter essas crises de bocejo, é porque a pessoa já é médium. Ela tem uma mediunidade já aberta. Então a pessoa lá está sintonizada, ela elevou o pensamento, a energia densa vai sair por onde? Sai pelo bocejo, sai pela aura, sai ali, ó, pela questão da boca. Então é muito comum você ver isso naquelas antigas sessões de materializações de espírito, lá o ectoplasma jorrando pela boca do tiozinho. Acontece. Então nem sempre quando você está em algum lugar bocejando indica vampirização, mas sim que você é sensitivo, médium, e que você só não está entendendo muito bem como é que está funcionando as suas energias. Então o bocejo, ele não simplesmente exprime assédio, né? Não é uma forma de assédio, mas pode ser uma forma de liberação da aura, de purificação da aura. Dentro dessa linha de bocejo, com as saídas, né, do corpo, você começa a prestar atenção na forma com que os assédios acontecem. Ele já é uma forma de liberação de ectoplasma denso. Da mesma forma com que você libera ectoplasma, essa densidade energética pela boca para você purificar, algumas pessoas também conseguem fazer isso para sediar as outras de uma maneira inconsequente. Ali, eu estou falando isso de uma experiência até recente, por exemplo, em velório. Ó, o terceiro tópico nosso, né? Assédio em velório. Caramba, isso aconteceu e eu vi de uma maneira muito nítida. Primeiro que, como espiritualista, como que você deve se portar em um velório? Primeiro, não vai bancar o doutrinador dentro de um velório, né? Tem espiritualista que começa aquela coisa, começa a querer enfiar a cabeça de todo mundo que a vida continua. Você também é óbvio, né? Quando se perguntado sobre isso, o que você acha, você não vai deixar de falar por causa que a época da Inquisição já acabou. Você não precisa bancar a pessoa que não acredita na reencarnação, mas você tem a plena consciência dela somente para poder agradar as pessoas que estão ali. Não, você tem o seu ponto de vista, mas não vai ser doutrinando todo mundo. Então você se preocupa mais que as pessoas ela têm um nível delas de conhecimento e na cabeça delas, aquela religião delas, elas não entendem assim. Não tem como você ir lá e verem e mostrar isso para ela, né? Elas não vão entender.
Então o que acontece muito assédio em cima de espiritualista em velório é realmente o quê? Se o espiritualista, que tem plena consciência, isso aconteceu comigo, hein? Plena consciência da imortalidade da alma, não está chorando no velório de papai, todo mundo vai olhar para ele como se fosse um monstro, um frio, né? Uma pessoa que não sente nada por ninguém. Mas como que você vai sentir? Como se você sabe de plena consciência que a pessoa basicamente não morreu, só deixou aquela coisa velha que tá todo mundo tentando enterrar. Tem pessoas que ainda estão levando presente para cadáver. E como é que eu vou ficar triste com relação a isso, né? Então não tem como. As pessoas jogam essa energia. E realmente, durante aquele processo ali, eu fui sentindo essa energia densificando em torno de mim. Todo mundo querendo que eu fosse rezar Pai Nosso, aquelas coisas todas lá. Eu falei, não, vou lá tranquilo, faço uma oração com todo mundo e tal. E queria que eu chorasse, queria que eu baixasse a cabeça, todo mundo dando aqueles abraços assim. Eu tava mais consolando do que sendo consolado. Eu não queria, eu não tava me sentindo triste. Então foi bastante as pessoas olhavam pra mim assim, caramba, esse vagabundo não tá nem se lascando, não... O que tá pegando? Ele deve que não gostava do pai, é um monstro, não sei o que, já aconteceu. Não vou entrar em detalhes sobre isso não. Mas acontece que, primeira coisa que acontece em velório, às vezes o espírito está desencarnado, e ele saiu do seu corpo, ali, rompeu o fio de prata, dependendo da sintonia da vida moral e do como que foi a encarnação dessa criatura, ela pode ser amparada como mais de imediato, como ali eu conheci no caso do meu pai, eu vi o meu avô e ele foi lá e amparou meu pai. Eu lembro desse caso que eu vi meu avô lá na casa do meu pai, conversei um pouco ainda com ele, alguns momentinhos. Ou então realmente a pessoa já está em um caso mais denso e realmente ainda está preso ali próximo ao corpo, através do duplo etérico, ou seja, esse campo energético que ainda existe no corpo, ela não consegue se distanciar daquilo. É uma forma de magnetismo. Isso acontece em pessoas suicidas, pessoas que têm um vício muito forte, pessoas muito ligadas à vingança, pessoas muito ligadas, apegadas materialmente a uma coisa de uma maneira obsessiva. Vários outros fatores, não estou só limitando a esses não. Quando elas estão ali, elas precisam de uma limpeza energética muito forte para poder se distanciar. E quando elas saem, a egrégora mental dela, o acervo mental que ela possui, o que ela acreditava, gera certas coisas, formas mentais, mental formas, não sei como que as pessoas chamam de forma mental. As formas mentais que ela acredita, naquilo que ela acredita, ela plasma aquilo. Um dos trabalhos de projetor astral e mentores fora do corpo é chegar nesse lugar onde está esse momento de desencarne e limpar e quebrar e queimar essas formas mentais para que a pessoa abra consciência para o mundo espiritual como ele é de verdade. Tanto que dentro da linha dos umbrais, ali nos umbrais, existem cidades inteiras plasmadas de acordo com as formas mentais do que os espíritos acreditam que seriam. Favelas, casas, cidades medievais onde estão os assediadores inteligentes, daqueles níveis de pós-guerra, tem cidades só de escombros. Você vai ver de tudo. Isso são tudo plasmações das próprias consciências dos desencarnados. E também tem plasmações ali que acontecem às vezes da gente mesmo, de encarnado. Eu vou entrar nisso depois. Então o espírito desencarnou em um estado de obsessão, está lá fora do corpo, mas dentro ainda do duplo etérico, né? Do campo energético, que era o seu fio de prata, que começou a ser rompido, ou já foi, né? Já não consegue voltar porque está doente dali para trás. As pessoas com aquela mentalidade de tristeza, de agonia muito forte, as pessoas com aquela lamentação, aquele apego, não acredito que você foi embora, por que você me deixou? Ai meu Deus do céu, e fica aquela coisa toda. Essa energia é altamente magnética e prende ainda mais a criatura. Mas isso é questão da religião, é questão do apego da pessoa, da falta de estudo e medo de estudar isso e ir pro inferno. É basicamente isso que acontece. Como que você vai se tornar uma pessoa que não assedia, né? Sou católico, mas eu tenho um conhecimentinho aí tal da espiritualidade. E o medão de ir pro inferno? Então aí você volta
Eu não vou nem estudar isso não, porque vai que é verdade, né? O inferno, vai que eles estão errados, vai que o outro está errado. E ninguém abre a consciência para a espiritualidade, a consciência para o autoconhecimento da imortalidade da alma, por medo de ir para o inferno. Então as pessoas se tornam assediadoras nesse ponto. A ignorância se torna uma forma de assédio no momento de desencarne, no momento de dor. Não custa você abrir a sua consciência, ou estudar, ou tentar praticar de mente aberta. Mas tem gente que tem esse medo. Tanto que é um tabu. Nossa, vou falar de assunto que eu conheço aqui, ou do como eu penso que vai ser, que é, né? Eu vou pensar, isso aqui pra mim é assim. Eu vejo assim. Eu não tô falando que minha opinião não, é o que eu vejo realmente, porque eu tô fora do corpo, caramba. Como é que eu vou mentir? Tô lá, vi, é assim, ó. Eu não estofo por isso, por causa disso, pô. Oxe, credo, bate três na madeira, vira essa boca pra lá. Tem um amigo meu aí que é direto. Ele vem aqui em casa aqui, aí ele conheceu meu canal e viu lá reflexões sobre a morte. Ou ele, credo, William, você querendo falar pros outros que a morte é boa? Fica nesse tipo de coisa, né? Então, em velórios acontece muito essa forma de assédio. E coitado de não é do assediador, do assediado ali não. Consciências extrafísicas, muitas vezes densas, se aproveitam da energia de tristeza daquelas pessoas que estão ali. Quem é o mais assediado, às vezes no velório, são os próprios parentes que estão encarnados ainda. Então, se você vai em um velório, meu filho, dá um jeito de abrir essa sua consciência, dá um jeito de elevar o pensamento das pessoas que estão ali e do seu pensamento. Senão você vai ser assediado ali também. Agora, realmente, com relação ao medo, já que estamos falando de velório, é um último tópico, acho que vai terminar até curtinho esse vídeo, olha que coisa fofa. Bem, sobre medo da morte e medo de morrer, né? Só para depois entrar, vamos falar só sobre o medo. Mas sobre o velório, como que você pode abrir a sua consciência e não sofrer com relação a isso? Primeiro, pensando que é uma coisa que todo mundo vai passar. Todos nós vamos. Então, a vida, ela continuou. Já existia antes de você estar aqui e ela vai continuar existindo durante o seu processo encarnatório e vai continuar existindo depois do seu processo encarnatório. Então ninguém nasce, ninguém morre, ou ninguém deixa de existir durante o final da vida, né? O nosso grande medo é essa ideia que ainda está inserida dentro do cristianismo, que está inserida em um monte de doutrinas que define isso, né? Você morreu, deixou de existir. Perdi um parente, eu perdi um pai, eu perdi um irmão, eu perdi uma mãe, sei lá. As pessoas pensam dessa forma. E que logo eu vou morrer. Então as pessoas com medo da morte evitam a sua reflexão sobre a morte com medo de que ela vá atrair, né? Como que vai atrair a morte para cá. Primeira coisa, pensa assim, você já existia no plano espiritual. A sua mãe engravidou. Em algum momento da sua vida, não vou entrar em detalhes de qual tempo da vida é esse, em que a alma encarna no feto, o seu espírito entra nesse serzinho de matéria que agora é o seu corpo físico, nesse invólucro carnoso, nesse veículo de manifestação da consciência. Você tem a sua experiência encarnatória. Quando o seu corpo perde vitalidade e já não consegue se sustentar através dos seus órgãos, das suas faculdades físicas, seu espírito se retira dele. É o que nós chamamos de morte. Perceberam que nascer e morrer é basicamente o mesmo processo? Então não deveria ter uma certa tristeza quando alguém nasce? Nascer e morrer é a mesma coisa. Não, mentira, eu tô brincando só. Mas nascer e morrer é a mesma coisa. Você já existia antes. Você não deixou de existir. Você entra em um corpo e sai de um corpo. É um projetor. Por isso que eu falo que projeção astral te abre muito a consciência para isso. Você à noite dorme, sai do corpo, deixa seu corpo lá, você tem consciência disso. Olha o tamanho de nível de consciência que isso deixa pra você. Eu não tô usando de ego, falando que sou sábio nem nada não, mas isso é uma coisa, uma experiência e tanto. Se você puder ter a oportunidade de fazer isso, tenha. Depois se quiser ser, o que você quiser depois. Judeu, cristão, qualquer coisa.
Você vai estar de consciência aberta, pelo menos com relação a isso. Não estou te falando de você ter somente uma experiência somente porque sim, não. Abrir a consciência e autoconhecimento. Basicamente, você sair do corpo é morrer todos os dias. Você deitou, você saiu do corpo, deixou ele lá e volta. Morrer é a mesma coisa. Desencarnar, né? Como falam os espíritas, vão morrer. Você está lá deitadinho, desencarnando, saiu do corpo, só não vai voltar. Não nesse, né? Vai num outro corpo. Aí existem dois fatores muito fortes que acontecem em uma forma de assédio também, que acontecem, que te evitam de abrir a consciência e a lucidez sobre as experiências de pós-morte. Primeiro, que é o medo da morte e o medo de morrer. O medo de morrer é uma coisa completamente natural. Isso é algo que você vai carregar consigo a sua vida inteira. Se alguém te falar que perdeu o medo de morrer, essa pessoa está mentindo. Medo de morrer é um fator biológico, celular, cerebral. É um modo de instinto de sobrevivência. É o que te garante que você não vá se matar. Isso é biológico, isso é químico. Então é uma forma de proteção do seu próprio corpo. Seu corpo não quer deixar de ser, não quer deixar de existir. Ele não quer perder as suas faculdades cerebrais, não é? A questão é que você, apegado ao seu corpo, se identificou com ele. Você acha que você é o seu corpo. E a partir desse ponto de vista, você se identifica. Eu vou morrer. Eu vou ter uma parada cardíaca. Eu vou estar com fome. Eu vou sentir dor. Você não está sentindo porcaria nenhuma, cara. É seu corpo. Seu corpo está sentindo. Então, esse é um medo biológico. É um ponto de vista completamente físico. Que foi nos ensinado que você é seu corpo. Você sempre foi ensinado isso a vida inteira. Você é seu corpo. Você é essa coisa velha aqui. E você não consegue evoluir, você só tem uma vida para alcançar a salvação. Aí começa o outro problema. O primeiro não é problema, o primeiro é uma solução muito grande. O medo da morte, quer dizer, o medo de morrer, bem desenvolvido, te dá uma longevidade, que você vai começar a cuidar da sua saúde, que você não vai ter um estilo de vida aí, como chama? Abusivo, né? Você vai começar a cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua higiene, esse tipo de coisinha. Isso ajuda muito. Em um momento de perigo, você vai saber reagir, vai saber usar a adrenalina ali das suas suprarrenais, bonitinho. Então, você tem que entender que o primeiro é um instinto. Quando bem administrado, ele é muito bom. Quando mal administrado, se torna algumas doenças, como síndrome do pânico e outras coisas mais. O segundo ponto, medo da morte. Esse aí já é preconceito, ignorância e tabu que foi inserido na sua cabeça. Medo do demônio, medo de ir pro inferno, medo de acabar deixando de existir, e medo de não ter nada, medo de um monte de coisa. Então, se você é uma pessoa que teve muitos problemas na vida, você vai lá e se apega a uma forma religiosa, mas não por amor, mas por medo de perceber que você já está ficando velho e você fez cagada e que você está com medo de ir pro inferno. Medo de tudo aquilo que você fez pagar o preço, né? O preço de purgatório. Uma das primeiras explanações sobre inferno teve várias, né? Várias delas. Primeiro, eu acho, biblicamente, teve a do lacrimejar de olhos, arranjar de dentes. Eu não lembro mais ou menos o que é, não, mas tem isso lá na Bíblia. Mas eu vou trazer certinho. Tá lá. Uma das primeiras descrições de um lugar, né? Tem um nome também específico, eu esqueci agora. Mas é uma das primeiras descrições de inferno que tem. A segunda visão de inferno, ela veio no século XIV com Dante de Alighieri no livro da Divina Comédia, onde ele descreve o inferno com uma categoria mais de abismos, mais de desfiladeiros e vales profundos, onde cada ciclo você é uma pessoa muito invejosa, você vai para uma pessoa traidora vai para outra, mas definindo uma qualidade estrutural para o inferno, onde tem um capetão com garfo, caldeiras, essa ideia toda, né? E isso é o que ficou muito depois
na cabeça das pessoas com relação à sua existência pós-vida. Então, o medo da morte, o medo de um inferno, se eu não acredito em Jesus Cristo, eu vou para o inferno. Olha o tamanho da ignorância que está na cabeça da pessoa. O cristianismo, se eu não me engano, acho que nem é a religião mais numerosa no mundo, né? Então, se a pessoa não acredita em Cristo, todos os budistas que fazem o bem vão para o inferno também. Todos os hindus que fazem o bem vão para o inferno também. Só por causa que eu acredito em Jesus, eu vou ser salvo? Então você está se apegando a Jesus com medo de sofrer, ou você está se apegando a Jesus pelo amor? Como é que está aí a sua religião? Como é que está o seu interesse? Hein? Isso não demonstra um certo materialismo, um interesse só na salvação? Por isso que você está junto com o cara? Como é que anda a sua religião aí? Então, basicamente, esse medo dessa visão de inferno vem acompanhando a gente durante muitos e muitos tempos, porque nossos avós, para pensar, mas quem aí tem avô que foi analfabeto, pode falar, mano. O meu foi, a maioria das pessoas são, então a única coisa que eles tinham ali, basicamente, era um padre, alguém que estava dentro da igreja, que ficava trabalhando ali nas roças naquela época. Aqui em Minas, pelo menos, é assim. Então essas pessoas não tiveram uma estrutura espiritualista, não tiveram nada disso. É aquilo, tem que ir na missa todo domingo, enfia na cabeça da criança que ele tem que ir na missa todo domingo. Tem que fazer crisma, primeira comunhão, catequese, porque senão ele vai ser excomungado, vai perder o batismo. Medo da morte. Medo simplesmente da morte. E todas essas coisas que vem em filme de terror, coisas que você mesmo vai colocando na sua mente ao longo da sua vida, sobre o medo do sobrenatural, o medo do invisível, e o medo do mistério, né? Isso sim vai te trazendo uma forma de autoassédio até, com relação ao medo da morte. Então, a projeção, eu falo, é um dos métodos e uma das coisas que vai acontecer com você. Eu não quero sair do corpo, então se dá um jeito de viver para sempre, meu filho. Você vai sair do corpo. Você vai desencarnar. Quando você perder o seu corpinho, não vai ter chorumela. Você já vai estar lá fora. Inevitavelmente. Ou então você não dorme. Você dorme se a gente se encontra lá fora. Daqui a pouquinho a gente se encontra lá fora. Então não tenha medo dessas coisas. Você começa a desenvolver realmente um caráter de estudo, de prática. Abre essa mente para poder estudar sobre esse tipo de coisa. Não vai caindo em tudo quanto é vídeo que você for ver. Porque eu tô falando só do meu, não. Dá uma lida no meu, dá uma pesquisada em outro. Compara, comprova, testa. Não vai somente por um. Entende? Mente aberta, mente universalista, uma mente criativa, construtiva, uma mente universal. Eu não tô falando da igreja, eu tô falando de universo. Já vi piada aí, né? Uma mente universalista, cara. Você tem que abrir essa consciência para esse tipo de tema, que são coisas básicas e inevitáveis durante a sua existência física, que é o princípio da morte, da perda do corpo físico. Vai acontecer com você. Se você tem filho, é muito possível, e pode sim, por que não, seu filho ir embora antes de você. Isso é especial, você planejou, você pagou seguro. Seguro de vida não salva ninguém, tô falando seguro espiritual. Planejei assim, eu vou ficar velhinho, meus filhos vão cuidar de mim, vou criar meus netinhos. Vai nessa, meu filho. Inevitabilidade da vida, oxi. Tanta gente aí que eu conheço que foi nova, todo mundo ali, acabou de ser papai, pronto, bateu o carro, morreu o neném. Aconteceu aqui em Varginha. Que garantia que tem? E você achando que não refletir sobre esse tipo de tema vai afastar? Você não pensar na morte vai afastar a morte. Você não pensar em assédios e obsessões, você vai afastar a assédio e obsessão. Conhecimento é poder. Você tem que conhecer o meio que você está inserido. Agora, se você quer ficar no modo automático, ignorante de sempre, é bom que você já desligue esse vídeo, cancele a inscrição do canal e vai lá ver TikTok. Porque aqui nós estamos trabalhando autoconhecimento. E autoconhecimento, ele é prático.
Então leiam muito e pratiquem de verdade, senão não vai valer nada a pena. Muita luz, muita paz e até mais.